Olá, eu sou Mariano Montoni, sou engenheiro de software e consultor especialista em melhoria de processos pela Promove. O objetivo deste curso é ajudar você a fazer uma transformação no seu ambiente de trabalho e na sua organização. Eu vou te ajudar a fazer isso por meio do entendimento dos conceitos por trás de melhoria de processo. Então, pessoal, para compreender o mundo de melhoria de processo que vivemos hoje, é fundamental conhecermos o passado. Os conceitos de melhoria de processos que usamos nas organizações para mudar e melhorar os processos e serviços foram criados ao longo dos últimos 100 anos por meio da interação dos Estados Unidos com o Japão. Mas isso eu vou falar mais à frente. Tudo começou no Japão no final do século XIX. Em 1867, nascia Sakichi Toyota. Sakichi era filho de uma mãe tecelã e um pai carpinteiro. Sakichi via sua mãe trabalhar durante longas horas em uma máquina de tear muito rudimentar. Inspirado no livro de Samuel Smiles chamado Self-Help ou Autoajuda, que descrevia uma máquina de tear automática, Sakichi pensou que seria possível criar uma máquina que ajudasse a sua mãe a produzir mais rápido, com mais qualidade. Assim, em 1890, trabalhando na carpinteria do seu pai, ele criou um tear manual de madeira que era muito mais fácil de usar e 50% mais eficiente que os outros teares do mercado. Nos anos seguintes, Sakichi continuou desenvolvendo diversas melhorias na sua inovação. Em 1896, ele criou o primeiro tear elétrico do Japão. E em 1924, junto com seu filho Kiichiro Toyota, eles criaram o modelo G que iria revolucionar o mercado. O modelo G, além de ser um tear de alta velocidade, ele era capaz de trocar os novelos automaticamente, sem interromper o trabalho e sem nenhuma interação humana. Além disso, tinha um sensor composto de lâminas que passavam entre os fios e eram capazes de detectar a ruptura de um dos fios. Ao fazer isso, ele mandava parar automaticamente o tear, evitando a introdução de um defeito no produto que iria gerar desperdício. Essas inovações todas tornavam a máquina de tear modelo G tão eficiente que um único operador era capaz de operar até 30 equipamentos. Esse conceito de parada automática do tear para evitar perdas e desperdícios toda vez que era detectada uma irregularidade é chamado em japonês de Jidoka, que significa automação. Sakichi criou a sua própria versão da palavra Jidoka ao trocar o elemento do meio, que significa movimento, por um outro elemento que significa trabalho de valor agregado, que possui um elemento que significa pessoa. Dessa forma, Sakichi trouxe o fator humano para dentro da automação. Em 1926, Kiichiro, filho de Sakichi, ajudou a introduzir o conceito de fabricação em massa do modelo G, inspirado nos métodos de linha de produção americano. O sucesso do modelo G foi tão grande que chamou muita atenção da Europa e dos Estados Unidos. Kiichiro então passa a viajar para fora do Japão para obter licenças das tecnologias utilizadas no tear automático. Fascinado pelo que ele viu nos Estados Unidos, grandes estradas e muitos automóveis, ele retorna ao Japão decidido a fabricar automóveis. Em 1935, em uma fábrica do modelo G, ele cria o primeiro protótipo A1, que é um automóvel de pequeno porte. E no ano seguinte, o primeiro modelo AA de veículo Toyota entra em produção. Em 1937, Kiichiro incorpora a produção de automóveis e desenvolve a primeira planta de produção de veículos. Kiichiro refinou as técnicas de produção, criando um conceito chamado do Just-in-Time. Como no Japão a quantidade de recursos e capital a ser investido era muito pouco, era muito importante evitar o desperdício. Assim, o conceito do Just-in-Time se baseava na ideia de desenvolver apenas o que era necessário, no momento necessário e na quantidade necessária.
Kishiro ficou obstinado em melhorar e refinar cada vez mais as técnicas do just-in-time, mas com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1941, Kishiro teve que parar o seu trabalho na fábrica da Toyota. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão encontra-se sob ocupação americana e passa por um longo período de reconstrução da sua economia sob o comando do general Douglas MacArthur. A abordagem de MacArthur para recuperar a economia japonesa foi demitir a maior parte dos gerentes das empresas japonesas e promover os gerentes de produção. Além disso, ele importou especialistas de diversas áreas para ajudar a reconstruir os negócios dessas empresas japonesas. Um dos grandes especialistas da época que trabalhou junto com MacArthur na reconstrução da economia japonesa foi Edward Deming. A influência de Deming na indústria japonesa foi muito impactante. Deming treinou mais de centenas de engenheiros e gerentes de produção, no que chamamos hoje de Controle Estatístico de Processo, ou CEP. A ideia de CEP é medir exatamente o que está sendo produzido nas fábricas, bem como a qualidade do que está sendo desenvolvido. Além disso, busca-se no CEP um aprimoramento contínuo do processo de produção. A abordagem de Deming para conseguir esse aprimoramento contínuo é por meio do famoso ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ou planejar, fazer, verificar e agir. Essa ideia do ciclo PDCA foi tão revolucionária na indústria japonesa, quando apresentada aos gerentes e engenheiros de produção, que ajudou a Toyota a se transformar na empresa número 1 do mundo. Sob a influência de Deming, a Toyota passa por uma grande revolução. Como parte do plano de reconstrução da economia japonesa, Kishiro passa o seu sonho de fazer carros com mais qualidade para o seu primo, Eiji Toyoda, que na época trabalhava como gerente de recursos humanos na empresa. Em 1950, Eiji faz uma visita de 3 meses na mais completa fábrica de automóveis da Ford, nos Estados Unidos, no estado de Michigan. Eiji ficou impressionado com o processo de produção integrado criado por Henry Ford, que implementava os conceitos de linha de montagem e produção em série. Ao voltar para o Japão, Eiji recebe do seu primo Kishiro o desafio de elevar os padrões de qualidade da fábrica da Toyota para os padrões americanos. Naquela época, esse desafio era muito grande, pois além da produção americana ser muito maior do que a produção japonesa, a indústria japonesa não tinha tantos recursos e capital para investir. Eiji então pede ao gerente de fábrica, Tahishi Ono, que desenvolvesse um sistema de produção mais eficiente. Começa então um longo período de colaboração entre Ono e Deming para aumentar a produtividade do valor agregado de cada trabalhador da fábrica da Toyota. Ajudou também a melhorar o sistema de produção o consultor de qualidade Shigeo Shingo, que entre diversas técnicas que ele inventou, a mais conhecida é o Pokayoke, que é um mecanismo simples para evitar a introdução de defeitos no produto. No contexto de software, um exemplo típico de Pokayoke são os testes unitários, que é uma forma simples de detectar uma falha no código durante a etapa de construção, evitando que essa falha se torne um defeito no produto entregue ao cliente. Então, Ono, junto com Deming, Shigeo e muitos outros consultores, atuaram juntos para fazer com que o conceito Jidoka de Kishiro fosse implementado em todo o processo de produção da fábrica da Toyota. Diferentemente das fábricas americanas que dispunham de um amplo mercado e recursos quase limitados para investir, a Toyota ela tinha um mercado muito mais reduzido e pouco capital para investir. Então eles tiveram que aprender a esticar esses recursos, aumentando a produtividade, diminuindo as perdas para o nível mínimo possível. Eles fizeram isso implantando o conceito do just-in-time de forma sistemática em todo o processo de produção da Toyota. Em 1956, Ono viaja para os Estados Unidos para visitar fábricas de automóveis da Ford.
Mas o que realmente impressionou ONU foi o sistema de funcionamento dos supermercados, onde o consumidor tem a liberdade de escolher não só o produto que quer, mas a quantidade desejada. E imediatamente esse produto é reposto na prateleira pelos funcionários do supermercado. Assim, ONU uniu o conceito da linha de produção em série criado por Henry Ford com o conceito do supermercado, onde o produto é reposto à medida que ele é consumido. Assim, ONU criou um sistema revolucionário onde cada processo atua como um cliente para o processo seguinte. Diferentemente da indústria tradicional, onde cada processo produz uma quantidade de partes sem considerar o que realmente é necessário para os processos seguintes, ONU desenvolveu um sistema baseado em cartões, onde é informado em cada cartão a quantidade de partes consumida pelo processo e que devem ser repostas pelo processo precedente. A esse sistema ele chamou de fluxo Kanban, que em japonês significa cartão. O objetivo do fluxo Kanban é fazer com que cada processo produza somente a quantidade mínima necessária para ser consumida pelo processo seguinte. Na prática, isso significa reduzir o seu estoque, que representa dinheiro parado. Por exemplo, na produção de um automóvel, é necessário ter um estoque de faróis. No entanto, se esse estoque é muito grande, a empresa ela vai ter uma quantidade grande de dinheiro parado que poderia ser utilizado para fazer outros investimentos. O que o processo ou fluxo Kanban ajuda é a ter um estoque mínimo que é reposto à medida que os produtos vão sendo construídos. O fluxo Kanban é um conceito-chave introduzido por ONU no sistema Toyota de produção. O objetivo da gerência é ajudar a identificar e remover obstáculos, que é tudo aquilo que atrapalha a execução do fluxo. Ao eliminar esses obstáculos, o fluxo Kanban pode fluir de forma rápida e calma por todo o processo. ONU identificou que tudo que atrapalha a execução do fluxo Kanban é um desperdício. E ele classificou os desperdícios em 3 tipos: Muri, Mura e Muda, onde Muri significam os desperdícios relacionados a irracionalidades, por exemplo, sobrecargas de máquinas, sobrecargas de equipamentos, sobrecargas de pessoas também. O Mura são os desperdícios relacionados a inconsistências, por exemplo, a falta de ter um processo padrão, onde cada pessoa executa uma atividade do processo de uma forma diferente. E o terceiro tipo, o Muda, está relacionado aos desperdícios de resultados. Por exemplo, ter processos com atividades que não agregam valor para o cliente. Podemos relacionar esses 3 tipos de desperdício ao ciclo PDCA de Deming, onde planejar significa evitar o Muri, o executar significa evitar o Mura e o verificar significa eliminar, reduzir o Muda. O agir é o ímpeto, a determinação e a vontade de fazer tudo isso. Um outro elemento fundamental no sistema Toyota de produção é o Kaizen, que em japonês significa mudar para melhor. A ideia do Kaizen é transmitir a filosofia da melhoria contínua. Segundo essa filosofia, nem um dia deve se passar sem que seja feita uma melhoria nos processos. E é esse espírito que eu gostaria que você abraçasse ao final deste curso, melhorando diariamente os processos tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. Na prática, o que devemos fazer é evitar todo tipo de desperdício. Por exemplo, o desperdício relacionado ao estoque, o desperdício de não fazer certo da primeira vez, ou o desperdício de trabalhar demais. Ao longo dos 30 anos seguintes, ONU se dedicou a aprimorar e aperfeiçoar o sistema Toyota de produção, implementando os conceitos da Jidoka, automação inteligente, e do Just-in-Time em todas as unidades da fábrica da Toyota. Em 1973, o sistema Toyota ganhou atenção global durante a crise do petróleo. Dentre todas as empresas fabricantes de automóveis, a Toyota foi a que se recuperou mais rapidamente. Muito crédito se deu ao sistema Toyota de produção pela resiliência da fabricante. A GM, então, propôs à Toyota uma joint venture para produzir carros pequenos nos Estados Unidos.
Em 1984, iniciava no estado da Califórnia a primeira planta de produção de carros da joint venture GM-Toyota. Apesar das diferenças culturais e da língua, a joint venture foi um sucesso e os carros produzidos pelas duas empresas eram os carros de mais qualidade em todos os Estados Unidos. Em 1988, Ono publica o livro Sistema Toyota de Produção, onde ele apresenta e detalha todos os elementos desse sistema revolucionário que mudou o mundo.